Então, para iniciar o corte, eu dobrei o tecido auréola com auréola, onde tem aquela franjinha no tecido, e vou pegar uma saia e vou usar como molde. Essa saia já tem um passo a passo de corte e costura aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição. Então, você vai ajustar essa saia ao tecido. Esse tecido é um tecido de gabardine e eu comprei 1 metro. E depois de ajustado, você vai marcar. Eu estou deixando aquele espaço do zíper de mais ou menos 5 centímetros. Essa é a parte das costas. Depois que você marcar, você vai marcar as pences e vai cortar. Depois de cortado, você vai fazer um pique ali, que é para lembrar na hora de fazer a costura das pences. E vai fazer aquele corte arredondado no lugar onde vai ficar o cós. E novamente você vai dobrar o tecido no sentido da auréola, vai ajustar todo esse tecido e vai pegar a parte das costas e vai usá-la como molde. Mas antes você tem que dobrar aqueles 5 centímetros que você deixou para o zíper. E depois de ajustado a saia, você vai demarcar e vai cortar. E na parte do cós, você vai cortar novamente arredondado. E agora, para cortar o babado em godê, aquela sobra de tecido que ficou abaixo, eu vou juntar a auréola com auréola, vou dobrar ao meio e depois vou dobrar novamente. Dobrei uma vez e dobrei novamente. E vou fazer um corte seguindo o modelo de um godê total. Para isso, eu peguei 95 centímetros e dividi por 6,28. Essa é a medida para se calcular um godê total. Deu 15 centímetros. Essa medida de 15 centímetros eu vou colocar ali acima na pontinha do tecido e vou fazendo aquela marcação arredondada. Esses 95 centímetros é a parte de baixo da saia, onde vai segurar o cós. No meu caso, deu 95 centímetros, que é um pouquinho a mais do que a saia que eu usei como molde. E a parte de baixo, eu vou fazer a marcação onde tem aquele espaço do menor ao maior. E ali eu vou marcando 23 centímetros. E vou fazendo novamente, arredondando. Depois de marcado, você vai cortar. E quando você abrir o tecido, vai ficar 2 meio círculo, que vai formar um círculo completo. E na parte da frente, eu decidi colocar em V. Então, ali eu estou marcando 5 centímetros. E vou marcando mais 4, mais 3, mais 2. Isso aí é opcional, se você não quiser que na parte da frente fique meio em formato de V, você pode deixar ela inteira. E ali eu estou cortando. E na hora que for colocar o babado na parte da frente, vai ficar assim. Por isso que o babado tem que ficar um pouquinho maior. E agora eu vou cortar o cós da saia. Vou ajustar o tecido e vou fazendo a medida do cós da saia. E ali vou deixar a largura de 12 centímetros. Porém, esses 12 centímetros na largura, eu vou ajustar na medida que eu for colocar o cós. E vou fazer a prova. E ali eu vou cortar. Depois de cortado, essa parte do forro. Esse forro já tinha aqui cortado, é de malha de algodão. E eu só estou mostrando a vocês aí que o forro vai seguir o mesmo método de corte da saia. Nesse forro aí, no meu caso, eu vou diminuir o tamanho, porque está bem maior do que a saia que eu vou costurar. E agora chegou o momento da costura.
Eu já fiz a pinça em uma bandinha da parte de trás, agora eu vou fazer a outra pinça. Como eu já fiz o pique marcando, eu só vou dobrar ali o tecido ao meio e vou fazer a costura da pinça. Depois disso, você vai colocar direito com direito do tecido, vai ajustar e vai fazer uma costura, deixando o espaço onde será colocado o zíper, a abertura. E ali você vai costurar até o final, uma costura reta. E vai ficar assim. Depois eu cortei aquela franjinha que ficou da auréola, para não ficar fazendo bafo, e vou fazer o zigue-zague como acabamento. Nas duas bandinhas na parte de trás da saia. Depois que você fizer isso, você vai juntar a parte de trás, direito com direito do tecido, com a parte da frente. Vai pegar a saia que usou como molde e vai alfinetar só para se basear na hora de que for fazer a costura. E vai fazer a costura. Depois que você fizer essa costura, você vai provar. Mesmo sem zíper, tem condições sim de provar e ver se a largura está de acordo com o seu gosto. Depois disso, você vai cortar o excesso de tecido na lateral. Eu ainda deixei um restinho de tecido. E vou fazer o zigue-zague também como acabamento na lateral. E vou fazer nas duas bandinhas da saia. E vai ficar assim. Agora chegou o momento de colocar o cós. Eu coloquei direito com direito do tecido e vou alfinetando todo o cós na saia. Depois, você vai costurar esse cós na saia. E vai ficar assim. O cós todo aberto. E ali eu vou cortar aquele excesso de tecido que ficou no cós. E agora chegou o momento de costurar o forro. Então, eu vou juntar a parte da frente com a parte de trás e vou costurar as laterais. Esse forro está bem maior do que o tamanho da saia que eu cortei, mas depois eu vou ajustar. E ali você vai costurar as duas laterais. E vai fazer a medida na parte da frente do forro e da saia, para que as duas costuras nas laterais fiquem iguais. E depois de medir, eu cortei o excesso de tecido e vou fazer o zigue-zague como acabamento do forro na lateral, nos dois lados. Depois disso, chegou o momento de colocar o forro na saia. Com o cós virado para o lado avesso, você vai alfinetar ali tanto o forro como a saia, todos os dois pelo lado avesso. Você vai alfinetar ali, colocando direito com direito do tecido. E vai alfinetar todo esse forro na saia. É o mesmo método do forro da saia godê que já tem aqui no canal. Uma saia longa godê com forro.
E a parte de trás do mesmo modo. O forro na parte de trás eu ainda não cortei o excesso de tecido. Depois eu vou retirar esse excesso de tecido. E depois de alfinetado, você vai costurar o forro à saia. E agora eu estou fechando na parte do forro, onde vai ser colocado o zíper. E pelo lado direito vai ficar assim. E agora chegou o momento de colocar o zíper. Essa parte do zíper vai ser bem ligeiro, porque já tem um vídeo específico aqui no canal, o último vídeo, onde eu mostrei colocando esse zíper aparente. E ali eu fiz a medida, rapidamente eu vou explicar qual será a largura do meu cós. E vou virar os dentes do zíper e vou alfinetar de um lado. Depois de alfinetado, você vai fazer uma costura. E vai alfinetar do outro lado do mesmo modo. E vai fazer a costura. Eu vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo onde eu mostro colocando esse zíper completo. E agora chegou o momento de embutir o zíper na saia. Eu virei ali a parte do cós direito com direito do tecido e vou fazer uma costura ali para esconder esse zíper no cós. E quando você desvirar, ele vai ficar assim. O zíper vai ficar por dentro do cós, pelo lado direito e no lado avesso. Depois que você colocar o zíper, chegou o momento de você alinhavar toda essa parte do cós para fazer o pesponto. É preciso você alinhavar para ficar certinho, costura com costura. E depois de alinhavado, você vai fazer a costura do pesponto pelo lado direito. Então, ali você vai ajustando e verificando, fazendo essa costura. Depois eu vou fazer um pesponto na parte de cima do cós da saia. E agora chegou o momento de colocar o babado. A parte do forro eu segui o mesmo corte na parte da frente e na parte de trás. E ali eu fiz um pique ali no meio e vou alfinetar esse babado na saia. E depois de alfinetado, eu vou costurar as laterais do babado na saia já. De um lado e do outro, vou fazer o zigue-zague como acabamento. Nessa parte você tem que verificar para costuras nas laterais ficar igual a costura do babado. E vai fazer a costura do babado. Depois que você fizer essa costura, eu vou fazer o zigue-zague como acabamento entre o babado e a saia.
E na barra da saia, eu fiz um ponto de lenço. Mas antes disso, eu tinha esquecido de fazer o acabamento no forro, na parte de trás. Então, você vai fazer o zigue-zague também, com esse acabamento na parte de trás do forro, nas duas bandinhas. Essa abertura do forro, que será do zíper, você também vai fazer um ponto à mão para prender o forro na saia. E a parte da barra do forro também eu tô fazendo um zigue-zague como acabamento. E agora sim a barra da saia com um ponto de lenço. Esse ponto tem aqui no canal ensinando como fazer. Vou deixar também linkado aqui na descrição, que é muito simples de fazer. Você vai dobrar o tecido uma vez, vai costurar na pontinha desse tecido. Depois você vai cortar o excesso de tecido. Vai dobrar novamente para o lado avesso. E vai fazer uma costura. E assim finalizamos essa saia. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clique em gostei também para ajudar a divulgar esse canal. Obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.